Entrando na área do curso propriamente dito de convecção, né? Não que isso não seja do curso, as coisas mais importantes estão aqui, né? Toda essa explicação que eu tentei dar para vocês, né? Do escoamento, transportando diversas entidades, né? O que transporta, o que é transportado, né? São conhecimentos fundamentais na área de convecção, né? Mas nós vamos ver agora, começar trabalhando com um importante coeficiente, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Quem é esse tal DH, que é o conhecidíssimo coeficiente de transferência de calor por convecção? E aí eu vou descrever aqui para vocês como é que é um problema de convecção. Eu vou imaginar aqui uma superfície, isso aqui é um sólido. Sobre essa superfície tem um escoamento com uma determinada velocidade V, com uma determinada temperatura T infinito, e vou imaginar aqui nessa superfície que eu tenho aqui uma temperatura TS, T da superfície. E aí, qual é a pergunta da engenharia? A engenharia quer saber o seguinte: se eu conheço o TS, conheço o escoamento que está aqui, de T infinito, qual é a quantidade de calor que entra ou que sai? Vamos imaginar TS maior que T infinito. Vamos imaginar, não é obrigado. Vou imaginar TS maior que T infinito, então nós temos um fluxo de calor aqui, um Q duas linhas, que sai da parede e entra no fluido. A engenharia quer isso, quer esse fluxo um pouco mais. Eu, por exemplo, posso chegar aqui e dizer que aqui é um zero, e aqui eu tenho um S, que é o comprimento disso aqui. Na realidade, o que a engenharia quer é o calor total, o calor que é integral, né? De 0 até S, de Q duas linhas ds. Isso é o que a engenharia quer. Quer saber qual é a quantidade de calor que saiu dessa superfície daqui até ali. Quer dizer, é saber o calor, né? Que é um Q duas linhas ds. Q duas linhas, quem é Q duas linhas? Aqui é que está a questão, é que entra a definição do coeficiente de transferência de calor por convecção, o H. Nós já comentamos que o fluido em contato com uma superfície, a primeira camada de fluido, ela está parada em contato com a superfície. Ou seja, do sólido para o fluido, a passagem de calor do sólido para o fluido é por difusão, é por condução, porque a primeira camada do fluido está em contato com a placa, está parada. Se eu fizesse um zoom aqui, se eu desse um zoom nisso aqui, né? Teria aqui a minha placa, o sólido, e querendo aumentar aqui, né? Uma pequena parte de uma pequena partícula, uma pequena camadinha aqui, que seria fluido. Isso aqui, sólido.
Sólido. Isso é um zoom, né? É um zoom disso aqui, né? Um zoom desse. E aí está o fluido. Isso aqui é como se fossem dois sólidos em contato. Dois sólidos em contato. Porque essa camada aqui, ela está, né, com velocidade igual a zero. Esse fluido, na camadinha perto da parede. Então é a passagem de um sólido para um outro sólido, que seria, né, é um fluido parado, que se comporta como um sólido. Portanto, o que se aplica aqui? Lei de Fourier, da condução, da difusão. Quer dizer, esse fluxo, Q duas linhas, ele é menos K, delta T, delta normal, na parede. E aqui estaria, né, esse fluxo, Q duas linhas. É menos K do fluido, vamos botar um Fzinho aqui, menos K do fluido, delta T, delta normal, aqui está mais ou menos desenhado, já desenhei na normal, né? Mas eu teria que ver a normal aqui, né, do problema, né? Delta T, né? O fluxo é deixa eu... Já desenhei ele na normal, tudo bem. Né? Esse já é o fluxo na normal, né? Esse já é o nosso, vou botar aqui, o nosso Q na normal. Q na normal, né? É menos K dt dn na parede. Lei de Fourier. Né? É a direção aí que você está querendo calcular o fluxo. Tem que ser na normal para saber o fluxo que sai. A engenharia quer isso. Então veja como é que funciona. Como funcionaria na engenharia. Ali está uma integral, né? Que eu acabei de fazer aqui para vocês, né? O Q duas linhas, né? Vamos melhorar aqui, ó. Vamos colocar aqui o fluxo na normal aqui. Fluxo na normal. O que eu preciso para calcular isso aqui, que é o que a engenharia quer? É o que o engenheiro está lá projetando o equipamento, ele tem uma certa dimensão, ele se pergunta qual é a quantidade de calor que sai aqui. Por que ele quer saber isso? Porque ele precisa de repente construir um sistema de refrigeração para isso, para retirar esse calor. Então ele quer saber a quantidade de calor que sai por essa superfície. E é isso aqui. É jogar isso aqui, aqui. Ou seja, o que eu preciso saber para poder achar esse calor? Eu preciso saber a temperatura. Eu preciso saber o campo de temperatura. Sem o campo de temperaturas eu não consigo calcular esse fluxo, né? Quer dizer, vai ser o gradiente, a derivada da temperatura na superfície, na parede, e vou ter que calcular todas as derivadas da temperatura na parede. Agora, para saber as derivadas da temperatura, eu tenho que ter o campo de temperatura, ou seja, eu preciso saber o T de X, de Y, de Z e de tempo. Eu preciso saber esse campo. De onde vem isso? Da solução do meu modelo matemático, né? É de lá que vem essa temperatura. Agora, se vocês tiverem lembrado da equação da energia, ela tem um lado esquerdo que tem as velocidades, né? Do lado direito, a parte difusiva. Não tem como resolver a equação da energia sem conhecer a velocidade. Quer dizer, eu só vou poder resolver a equação da energia sem saber a velocidade só se o escoamento só estiver parado, só for um sólido, está parado, não tem, daí é o lado direito da equação da energia só. Mas aqui nesse problema que eu estou salientando aqui, eu preciso conhecer, ficou claro que eu preciso da temperatura para poder achar a derivada da temperatura em todos os pontos, para integrar e conhecer o fluxo. Agora, para conhecer a temperatura, é só lembrar que a velocidade está envolvida na equação da energia. Então, eu preciso conhecer também a velocidade. Aí é que aparece a questão, então. Eu preciso conhecer as velocidades, preciso resolver Navier-Stokes, preciso resolver a temperatura, preciso resolver a conservação da massa. Então,
Se eu fizer isso, agora qual seria o meu domínio, né? Que primeiro eu falei aqui da sala. Se é essa superfície, claro, eu vou ter aqui um domínio, dependendo do meu problema, né? E vou ter que resolver, que entra a velocidade tal, a condição de contorno é tal, e vou resolver isso, vou achar o campo de temperaturas, vou achar as derivadas, vou integrar isso aqui e vou achar o que a engenharia quer. Agora vamos à definição do fluxo de calor. Por conveniência, na engenharia, a gente diz o seguinte, que esse fluxo de calor, que duas linhas na normal, ele é escrito como H vezes a temperatura de superfície menos T infinito. HTS menos T infinito. Por conveniência. Só e somente por conveniência. Daí eu posso escrever assim, aqui o H, e essa é a definição de H, e eu vou botar aqui, é o fluxo, que é menos K dt de normal na parede, dividido por Ts menos T infinito. Isso aqui, ó, é a definição de H. E vocês não devem se espantar se vocês encontrarem aí, por algum texto, que isso aqui fica escrito como lei de Newton do resfriamento. Isso nunca foi uma lei, isso não é uma lei parecida com, né, com a lei de Fourier. Isso aí é uma construção, é uma invenção da engenharia para representar o fluxo, né? Para ficar, digamos assim, tecnicamente mais fácil de você plotar, colocar nos handbooks, essas coisas, colocar o H, do que ficar, de repente, tentando querer plotar fluxos, né, derivadas de temperatura. Então ele simplesmente é um artifício de engenharia que escreve isso aqui, mas não é uma lei. Não é a lei de Newton de resfriamento, isso não existe, né? A definição de H é isso aqui. Vejam que eu tenho aqui a física, aqui está a física, né? Menos K de TD na parede é o valor que a hora que eu resolver o modelo matemático ali está a física. Aqui eu tenho TS menos T infinito, que é o driving force aqui, né, que nós podemos imaginar, né? Eu tenho TS e tenho T infinito. Então esse é o ΔT, é um driving force aqui, que é uma força motriz, né? É o que provoca esse fluxo de calor. Então está bem escrito, né? O fluxo é o H TS menos T infinito. E isso aqui tem que ser determinado. E esse é o chamado coeficiente de transferência de calor por convecção, né? Qual é a unidade do H? O que duas linhas é watts por metro quadrado. TS, Kelvin, né? O ΔT, Kelvin. A unidade do H, né? A gente sempre tem que ter em mente as unidades. O engenheiro tem que saber unidades, tem que sempre... Claro que não precisa saber todas as unidades de cor, obviamente, mas tem que estar familiar com as unidades, se preocupar com as unidades, né, para poder resolver algum tipo de... para ter noção da ordem de grandeza das coisas, né? Então isso é a definição de H. Dessa definição de H aqui, sai um número adimensional importante, que é o número de Nusselt, que eu posso agora multiplicar, dividir aqui por K, eu vou pegar e eu fico com o seguinte, menos dt dn
na parede, dividido por TS menos T infinito sobre L. Mesma coisa, né? Ali, né? Eu peguei o K que estava lá, joguei para baixo e multipliquei e dividi por L. Tá? Então, o K desceu lá e um L, eu multipliquei um L aqui e aqui. Tá? Isso aqui é o gradiente de temperatura físico. O físico que sai, o que existe. Isso aqui é um gradiente de temperatura de referência. E esse HL sobre K, eu já perdi aqui o F do fluido, né? Quer dizer, isso aqui é um K do fluido, né? Anotem ali, né? Isso é um K do fluido, né? HL sobre K do fluido, isso é chamado de número de Nusselt. O número de Nusselt. Em homenagem ao pesquisador alemão Nusselt, né? Número de Nusselt. É um número importantíssimo. É o número principal, é o número dimensional principal da convecção. Porque ele é que vai nos dizer a magnitude da transferência de calor por convecção. Então veja como funciona, por exemplo. Como é que funciona do ponto de vista de engenharia. Quem resolve um problema, um determinado pesquisador na universidade, em pesquisa, etc., ele resolve um problema e ele coloca nas revistas o número de Nusselt, plota o número de Nusselt. O número de Nusselt em função de Reynolds, etc., já vamos ver isso. Quem está trabalhando e quer fazer um projeto, procura na literatura e diz, bom, esse problema aqui é parecido com o meu. Eu vou poder usar essas expressões do Nusselt que estão aqui plotadas, que estão aqui registradas. Então ele passa a conhecer o Nusselt. Passa a conhecer o Nusselt. Ele sabe o fluido que tem. Sabe KF. O L tem que estar bem definido. Eu já vou falar sobre isso. É um parâmetro que pode trazer interpretações diferentes em termos da variação do número de Nusselt. Mas se o L é conhecido, que o L é uma dimensão característica do teu domínio de solução. Se eu fui na literatura, nos manuais, né, e procurei o Nusselt, tenho KF, tenho H, ou L, eu tiro o H. Tirando o H, o fluxo é o H vezes o TS menos T infinito. Pego o H, tenho esse fluxo, faço a integral, está resolvido o problema. Quer dizer, o que é plotado, então, na engenharia, e eu vou adiantar aqui um número, né? Você já conhece esse número, é o Nusselt em função do Reynolds, que é alguma coisa que nós queremos que o Nusselt aumente quando o Reynolds aumente. Quando aumentar a velocidade, a troca de calor tem que aumentar. Né? Vai ser uma troca de calor mais eficiente. Então, isso em geral é plotado nos manuais, né, nos handbooks que o engenheiro vai buscar. Então aquilo ali é a definição do H. Dele sai o número de Nusselt. Eu agora quero colocar aqui para vocês, né, atenção com o número de Nusselt, porque o número de Nusselt envolve parâmetros que podem ser escolhidos de formas diversas. Por exemplo, o que é um comprimento característico? O que é um comprimento característico? Se você estiver trabalhando com duto circular, etc., então vem na hora, é o diâmetro. Mas se você não tiver isso, se você tiver um duto assim, ó, e eu tenho aletas internas,
por exemplo, onde eu tenho escoamento, assim, né? Escoamento aqui. Escoamento nesses pequenos dutos aqui. O que é o L nesse caso? Conforme essa letra vai ficando pequena, talvez a dimensão característica vá se aproximando do diâmetro para ser uma boa escolha. Mas, conforme as letras forem aumentando, imagine que elas cheguem ao centro. Isso aqui é um monte de setores circulares que não tem nada mais a ver com o duto, né? Circular. Quem é a dimensão característica nesse caso? Ou seja, a dimensão característica não é um parâmetro fácil e que salta aos olhos da gente para escolher. Então tem que tomar cuidado, porque esse parâmetro pode ser escolhido de uma certa forma e quem vai usar essa correlação de alguém que plotou essa correlação, essa pessoa que plotou essa correlação, esse pesquisador tem que dizer: a dimensão característica que eu usei foi tal, porque daí ele vai saber colocar aqui, né? Foi tal dimensão característica que eu escolhi. Outro parâmetro importante é o TS menos T infinito, é o ΔT. Em geral, você vai usar a temperatura de superfície menos o T infinito. Mas a pergunta que vem é a seguinte: qual temperatura de superfície ela varia bastante em cima da superfície? É a média? É de um ponto determinado especial? Ou seja, TS menos T infinito também é uma grandeza que pode ser escolhida diferente por uma pessoa que olha o problema e por outro pesquisador que olha o problema. Na verdade, o que tem, portanto, de incerto, de arbitrário, de referência aqui? É isso aqui, ó. TS menos T infinito sobre L, que é o gradiente. Isso aqui é um gradiente, né? Ó. Isso aqui é um ΔT sobre um comprimento. Isso aqui é um gradiente. Aqui também é um gradiente. É um ΔT sobre um comprimento. Então, tinha que ser, porque o Nusselt é adimensional e isso aqui tem que ter a mesma unidade que essa, claro, para que isso aqui resulte adimensional. Esse é o gradiente físico que está acontecendo no problema. E esse é o gradiente de referência que a pessoa escolhe. Qual é o gradiente de referência? Então, o gradiente de referência, que envolve TS, que envolve T infinito, que envolve L, esse gradiente de referência tem que estar muito bem definido no momento que alguém coloca uma correlação. Por exemplo, Nusselt é igual a 0,5 Reynolds na 0,5 tal. Tudo aí tem que dizer onde o gradiente de referência é tal, onde TS é tal, onde a dimensão característica é tal, porque senão não fica bem definida a fórmula. E você vai usar aquilo e vai se perguntar, afinal, qual foi o L que foi usado aqui, né? Então isso tem que estar sempre muito bem claro. Então o Nusselt é um parâmetro que às vezes, se você escolher mal as suas dimensões, ele pode até diminuir quando você aumenta a velocidade, porque ele pode ser enganoso se os parâmetros não forem bem escolhidos e se não ficar dito na correlação que parâmetros foram escolhidos. É lógico que sempre se procurará chegar o mais perto da física possível, qual seja, usar um TS, né, que seja o TS da realidade do problema, usar o T infinito que seja da realidade do problema e usar um L que tente ser representativo daquela geometria que você está trabalhando, né? Então o Nusselt, ele é um parâmetro importantíssimo e tem que cuidar apenas que isso aqui é um gradiente de referência, né? Então esse é o H. Nós agora temos que trabalhar no sentido como é que se determina esse H,
Como é que eu vou conhecer esse H? Daí a resposta de vocês seria resolvendo o modelo matemático, né? Mas existem 3 níveis aí de complexidade de solução do nosso modelo matemático. E que nós vamos começar por um deles, que é fazer a análise de grandeza dos termos de uma equação diferencial. Fazendo a análise de grandeza dos termos da equação diferencial, a gente consegue ter importantes informações praticamente sem nenhum trabalho. Praticamente sem nenhum trabalho. É o que nós vamos começar agora. Quer dizer, estando definido o nosso H, estando definido o Nusselt, que é o nosso parâmetro principal em convecção, e que ele contém um gradiente de referência que a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Nós podemos ver agora como é que vamos atacar os modelos matemáticos, como é que nós vamos interpretar as nossas equações de conservação quando englobadas, embutidas num modelo matemático, né? Então, nós vamos passar primeiro pelo nível mais simples de olhar as equações diferenciais. Que eu posso olhar as equações diferenciais olhando cada termo, analisando a ordem de grandeza de cada termo e ter informações importantes. Depois eu posso querer fazer soluções aproximadas dessas minhas equações. Eu já vou ter uma solução melhor. E um terceiro passo é resolver o modelo matemático mesmo. Resolver o modelo matemático de uma forma que ele nos traga a solução ou exata ou perto da exata, caso seja numérica, do nosso modelo matemático. Então nós vamos começar pelo patamar mais simples de interpretar uma equação diferencial, que é fazer a análise da ordem de grandeza dos termos. Eu vou apagar aqui. Deixa eu só dar uma palavrinha mais aqui, né? Portanto, isso aqui é importante, ó. Lembrar que o calor que sai do sólido por convecção, ele entra no fluido por condução, ele entra no fluido por condução na primeira camadinha e depois vai embora com o escoamento, né? Aí o escoamento se encarrega de dissipar essa energia que foi ali colocada. Então eu poderia escrever para esse ponto aqui, ó, eu posso escrever o seguinte, ó, que menos K do fluido, ΔT do fluido em relação à normal é igual a menos K do sólido, ΔT do sólido em relação à normal, lá na parede. E na parede. Porque menos Ks dTs dN está computando o que sai do sólido. Menos Kf dTf dN está computando o que sai do fluido. Claro que você não vai resolver aqui o sólido todo também para poder ter isso aqui, né? Quer dizer, isso aqui é o fluxo na normal. Mas isso é igual. O que sai por difusão do sólido entra por difusão no fluido. E isso é o que? 2 linhas. E que a engenharia resolveu dizer que isso é HTS menos T infinito. Tá? Então isso aqui é um artifício da engenharia. Tá? Mas lembrem que saiu por condução do sólido, entra por condução no fluido, né? Eu estou usando aqui a palavra condução ou difusão, né? Difusão é a palavra genérica para difusão de massa, de calor, de quantidade de movimento. E condução já é mais usada diretamente para... Quando se fala em condução, você pensou em difusão de calor.
né? É isso que... Então, quando falar só a difusão do quê? De quantidade de movimento, de massa, de energia, de calor. Agora, condução, em geral, você já entende, é de calor, né? Os cursos que tem condução, né? A palavra condução, tem cursos inteiros que é condução de calor, né? Condução. Está dizendo que é uma difusão de calor, né? Então, vamos aqui a um item muito importante, que é a análise da ordem de grandeza dos termos de uma equação, vou escrever assim, equação diferencial parcial. Nem precisa ser parcial obrigatoriamente, mas vai acabar sendo sempre aqui para nós, né? E para isso eu vou pegar um probleminha bem simples, uma equação diferencial bastante simples. Imagine aqui comigo uma placa plana, eu tenho aqui uma placa plana, sólido, isso aqui é um sólido, que inicialmente, deixa eu usar as mesmas, que inicialmente está numa temperatura T0, toda a placa está numa temperatura T0. E repentinamente, as superfícies desta placa, essa superfície e essa superfície, passam para a temperatura T infinito, passam a ter T infinito. T infinito. Essas coisas são matemáticas, né? São instantaneamente. As paredes da placa passam a ter temperatura T infinita. Essa placa plana que vocês conhecem de transcendência calor 1, né? Quer dizer, ela é uma placa plana infinita nessas direções todas aqui, né? Uma grande placa com uma espessura aqui, né? Uma espessura aqui. Essa espessura, para seguir aqui o livro do Bejan, é uma espessura D, né? É uma espessura D. Uma espessura D. Aqui você pode pensar de duas formas, porque aqui vai ter um transiente, né? Que vai ter um transiente. Toda a placa está a T0 e repentinamente essa superfície toda passa a T infinito e essa superfície toda passa a T infinito também. Aí você pergunta, como que faz isso? Não interessa, né? Tentar fazer isso experimentalmente não é simples. Quer dizer, agora aqui matematicamente dá para a gente imaginar isso, né? Repentinamente essa placa passa para ter temperatura T infinito e essa outra superfície também. O que vai acontecer aí? Um processo difusivo de calor. Que se nós lembrarmos da nossa equação, e talvez seja importante ter agora em mente, lembrem da nossa equação da energia. O lado esquerdo da equação era a velocidades. Ficava só um termo que era a temperatura, né? Ficava só um termo. Eu vou reproduzir aqui para a gente começar a ficar com a equação de cabeça. É importante a gente manter uma das ideias de mostrar todas as equações de conservação dessa forma integrada, é para a gente lembrar que são todas iguais, o lado esquerdo é sempre igual. Lá nós tínhamos um ρCp dt de tempo, e tinha aqui mais U, V, etc e tal, que não tem aqui, né? Que a placa está parada. Isso era igual aos termos difusivos.
delta sobre delta x de k dt de x, né? Ali onde a lei de Fourier aparecia, né? Delta sobre delta x de k dt de x, mais delta sobre delta y de k dt de y, mais delta sobre delta z de k dt de z. Para nós essa placa é infinita nessa direção toda aqui, só tem variação com x, só tem esse termo, o resto não tem mais. Mais que 3 linhas, uma geração, não tem geração nessa placa, então não tem mais, não tem esse termo. Mais P div de V, não tem, estão lembrados da equação P div de V, não tem, porque não tem movimento aqui, não tenho div de V aí, né? Ou seja, mais mi-φ, não tem, porque não tem movimento, que se reduziu a isso, a nossa equação da energia, para esse problema de uma placa plana unidimensional, se reduziu a isso que está aí, né? Essa é a equação, e que eu vou considerar aqui ainda o K constante, trazer para fora da integral. Então a equação diferencial é essa, ρCp dt de tempo é igual a K d2t dx2. Essa é a equação da condução unidimensional, transiente, sem geração de calor. Essa é a equação diferencial que nós vamos fazer uma análise da ordem de grandeza dos termos dessa equação diferencial. Então você pode começar a olhar a ordem de grandezas do que aconteceu. ρCp, qual é a ordem de grandeza do ΔT? Se eu colocar isso aqui discreto, isso é ΔT, delta tempo. Quanto variou ΔT nesse nosso processo aqui? Estava tudo em T0 e passou para T infinito. E o ΔT é T0 menos T infinito. Que eu vou chamar só aqui só desse ΔT, né? ΔT. Dividido pela variação do tempo aqui, né? É um delta tempo também. Vamos imaginar que o tempo tenha começado t igual a 0, então eu fico com t menos t no tempo 0, que era 0, vou deixar isso aqui t. Mas é o nosso delta t, porque o eixo t começou no 0. Isso é igual a k. Qual é a unidade disso aqui? Derivada segunda de t, é um ΔT. A unidade disso também é a unidade de temperatura. Quer dizer, a ordem de grandeza disso aqui também é ΔT. Tem a mesma unidade disso aqui, né? E é isso que não pode confundir, não tem uma derivada que diminui, que faça a diminuição da ordem de grandeza. K ΔT dividido por ΔX quadrado. Agora o x é o quadrado, é diferente disso aqui, né? O x é o quadrado. O Bejan, na realidade, ele considera meia placa aqui, com essa distância aqui, d sobre 2. Eu vou fazer igual que ele está fazendo, podia botar d ali e tal, tanto faz. Mas a ordem de ΔX ao quadrado é d quadrado, d sobre 2 ao quadrado. Daqui eu tiro isso, e eu fico com, eu vou trazer vou levar esse ρCp para lá e trazer o d para cá. Então eu vou ficar com K sobre ρCp, K sobre ρCp é igual a d sobre 2 ao quadrado
sobre T. O que é isso? Quem sabe o que é isso? Difusividade, né? Cássio do Rossepé, né? É a difusividade, quer dizer, eu tenho aqui uma difusividade de calor, né? Então eu tenho, como é que nós chamamos isso, né? A letrinha, né? Para isso, né? É o alfa, né? Isso é o alfa. Deixa eu botar aqui. Alfa. Difusividade de calor. Difusividade de calor. Então eu tenho aqui um número que apareceu aqui. Alfa T alfa T dividido por D quadrado sobre 2, isso é da ordem de 1. Isso é da ordem de 1, né? Esse é da ordem de 1. Isso é da ordem de 1, né? Então, isso é dimensional. Se alfa T sobre D quadrado sobre 2, isso aqui é dimensional, porque é da ordem de 1, claro. Esse número é um número conhecido. Esse é o Fourier. Isso é o Fourier, né? É o número de Fourier. Então vocês vejam que nessa equação simples aqui, a análise da ordem e grandeza dos termos já nos permitiu dizer que o alfa T sobre D quadrado sobre D sobre 2 ao quadrado é da ordem de 1, ou seja, o Fourier é da ordem de 1. Nesse problema, o Fourier é da ordem de 1. Para que interessaria fazer essa análise aqui? Para saber que... Vocês imaginem que vocês estejam no laboratório, para fazer uma experiência com essa placa. Porque se eu desenhar aqui os perfis de temperatura que nós vamos ter, como é que eles serão? Na singularidade, no tempo zero, que essa parede passou a ter temperatura T infinito, mas o resto está tudo em T0, eu teria um perfil assim, né? Talvez não pode ser quebrado porque a física não quebra aí, mas é assim, né? Perfil assim. Passou um pouquinho mais o tempo, o que está acontecendo? Passou um pouco mais o tempo, eu tenho difusão de calor para dentro do sólido e vai aquecendo o sólido. Porque aquela temperatura T infinito, que está mais alta aí do que T0, ela vai aquecendo a placa que está mais fria, por difusão. O fenômeno aqui é difusão molecular, que nós já falamos quando falamos das equações de conservação. Então eu tenho, passado um certo tempo, eu teria um outro perfil assim. Passado mais um tempo, um outro perfil assim. Mais um tempo, um outro perfil assim. Lá de cá, tudo repetido, certo? Lá de cá tudo repetido, que é tudo simétrico aqui. Se eu deixar um tempo infinito aqui, o que vai acontecer? Vou ter a temperatura, tudo até infinito, claro, né? A temperatura vai subindo, 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 né? Aqui vai estar sempre a derivada, porque isso aqui é simétrico. E esse seria o transiente dessa placa. E eu comecei a comentar sobre se está no laboratório, tudo montado, um experimento, e você quer medir
como é que varia, como é que esse transiente se desenvolve. Você tem lá a placa, tem termopares em diversas posições da placa, um equipamento lá de aquisição de sinais, e aí você vai medir isso no laboratório. De tanto em tanto tempo você vai captar as temperaturas que os termopares estão medindo. Então você vai, na realidade, ter um perfil desse tipo aqui, né? Se eu tiver diferentes pontos na minha placa, e no tempo 1 segundo eu tenho as temperaturas, no tempo 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, eu vou ter o perfil com o tempo, claro. Agora a pergunta que é a seguinte: você vai medir de quanto em quanto tempo? Você vai medir de 1 em 1 segundo, ou de meio em meio segundo, ou de meia em meia hora? Como é que você vai decidir como é que você vai medir? Você pode dizer: eu vou medir de 10 a menos 3 segundos. Medindo, o teu termopar lá medindo. Mas isso tem que armazenar, né? E haja memória daí para você guardar todas as informações. Você garantidamente vai pegar o transiente. Garantidamente, né? Se você pegar super baixa a temperatura, o delta, os tempos. Mas você vai gastar um monte de memória para armazenar isso, para processar isso tudo. Vai ter que limpar isso tudo e dizer: olha, isso aqui eu vi que não precisava, porque você vai começar a ver que daqui a pouco quase não muda nada. Pô, por que eu medi tanto? Ou se eu vou medir mais, vou aumentar isso. Agora tem o risco, se aumentar muito, se perde o transiente. De repente, se isso aqui leva, se esse transiente todo aqui leva, sei lá, 5 minutos, se você disser que vai pegar de 2 em 2 minutos, você perdeu o transiente, né? Você vai ter 2 perfis, perdeu o transiente. Então a pergunta é: de quanto em quanto tempo eu tenho que medir? A análise da ordem de grandeza dos termos aqui te ajuda a dizer isso, porque ele está te dizendo o seguinte, que o tempo é da ordem de d quadrado, o tempo é da ordem de d quadrado sobre alfa. O tempo é da ordem de d quadrado, d sobre 2 ao quadrado sobre alfa, aquela expressão ali, né? Sobre alfa. Essa é a ordem do tempo. Quer dizer, vai depender do material que eu tenha, claro. K sobre ρ CP vai depender do material que eu tenha e vai depender do tamanho, também da espessura da minha chapa. Eu não vou ter um valor absolutamente correto aqui para dizer, mas eu sei a ordem de grandeza do tempo que eu vou ter que usar. Quer dizer, eu vou na tabela, acho o alfa do material que eu estou trabalhando e vou ter uma ordem do tempo. Isso é da ordem de 10 segundos, ou é da ordem de 100 segundos. E aí você vai escolher, você não está absolutamente, digamos assim, cego em relação ao tempo que você tem que escolher. Você tem uma faixa, que é a ordem de grandeza. Então vocês vejam que sem resolver nada, sem resolver a equação, sem puxar método matemático nenhum, apenas com a análise da ordem de grandeza dos termos, a gente chega numa informação importante, que é uma informação importante na hora que você estivesse fazendo uma medição, que você precisa realmente, decidir quantas medidas você faz, né? Uma outra questão importante aqui, nesse problema, e que eu quero levantar aqui para vocês, porque eu acho que é importante a gente ter essa noção, é que muitas vezes você quer saber a penetração da onda de calor. Por exemplo, depois de começado o processo, quanto tempo leva para, vamos chamar assim, né, a onda de calor chegar nessa posição aqui, do meio da placa? Tem sentido essa pergunta? Quanto tempo leva para chegar no meio da placa? Para responder essa questão,
vamos imaginar que duas pessoas vão lá nessa placa, cada um com o seu medidor, e colocam o seu medidor nessa posição. Os dois têm ali o seu medidor naquela posição. E dali um certo tempo, um dos que está medindo disse: olha, aumentou a minha temperatura aqui no meu medidor, a onda de calor chegou. E o outro disse: não, para mim não chegou, não mudou a temperatura do meu medidor. Mas então a onda de calor chega diferente, ela não viaja com a mesma velocidade, quer dizer, por que você teve diferentes tempos de chegada com relação aos medidores? É óbvio, né? É um problema de precisão do medidor. Se o medidor tiver se vier uma terceira pessoa com um medidor mais potente ainda, ou mais preciso ainda, ele vai de repente colocar o medidor dele um pouco mais para frente e vai dizer: já chegou até aqui, ó, a onda de calor. Você não viu ali, você viu, eu já vi que a onda já chegou aqui, ó, porque o meu medidor é melhor. Se chegasse alguém com medidor de precisão infinita, ele ia botar lá na frente e dizer: já chegou aqui, precisão infinita, já atravessou a placa. E é, na verdade, isso que é a lei da difusão. Na hora que você mudou a condição de contorno na superfície, todo o domínio já sentiu. Matematicamente e fisicamente, todo domínio já sentiu, porque não existe uma quebra de perfil aqui da física. Isso aqui é uma assintótica. Isso é uma assintótica. Não tem isso aqui, ó. Não tem isso. A temperatura é essa, chegou aqui e quebra. Daqui para frente o calor não chegou ainda e daqui para trás ele chegou. Não existe isso. O que existe é uma assintótica. E você vai sentir se a onda de calor chegou mais ou menos em função da precisão do teu instrumento. Compreenderam isso, né? Ou seja, na difusão, na hora que você mudou a condição de contorno, tudo já sentiu. Só que, claro, com aquela temperatura que você não consegue medir, de tão pequena, que vem lá do infinito, né? Então, não existe de verdade esse comprimento de penetração da onda. Eu preciso definir um critério para definir um comprimento de penetração. Eu tenho que dizer o seguinte: eu vou considerar que a informação da parede chegou aqui quando a temperatura aqui ficar acima de T0 de tantos graus, ou de, né? Vou dar um delta, e daí você diz, aí sim, daí é o comprimento de penetração, é o comprimento de penetração baseado naquele critério que você estabeleceu, que você vai dizer que o calor penetrou quando a temperatura tiver subido 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos... Isso você vai definir, é o critério que você vai definir para dizer o comprimento de penetração. Mas, na verdade, o comprimento de penetração é infinito. Na verdade, o comprimento de penetração é infinito. Alterou a condição de contorno, mudou tudo, até o infinito. Se você tivesse um mecanismo, um aparelho de precisão infinita, você ia lá medir e você ia ver que está lá, medindo lá 10 a menos 300, não sei o que, né? Está medindo um pequeno aumento que aconteceu em função da difusão, porque não tem essa quebra
no perfil aqui, né? Isso aqui é assintótico. Claro que na prática, né, você não tem esses instrumentos para medir com precisão infinita. Então, fica bastante claro quando eu falei que duas pessoas vão lá com dois instrumentos distintos. Um já sentiu a presença da onda de calor, o outro não sentiu ainda, porque o instrumento não pôde captar naquela posição, né? Um dos instrumentos podia ser o dedo do sujeito, né? Chega lá e coloca o dedo, não senti nada. Mas o outro chegou com um aparelhinho mesmo, assim, mesmo sem qualidade, já tem aqui um 0,01, já que o teu dedo não sentiu. Quer dizer, então, pelo teu dedo não chegou ainda, né? Mas pelo instrumento chegou. Conforme se for aumentando a capacidade do instrumento, o comprimento de penetração vai aumentando. E se teu instrumento tivesse precisão infinita, ele ia medir lá longe, no infinito, né? Dizendo, o calor já penetrou até lá. Esse é um ponto importante, né? É um ponto importante para a gente entender que comprimento de penetração, ele precisa ter um critério. Quer dizer, eu digo, chegou lá, quando a temperatura mudou assim. Então você teve um critério. Vocês vão ver que vai ser o mesmo critério que nós vamos usar em camada limite. Na camada limite é desse tamanho, com esse critério, né? Vai ser um problema idêntico, né? Então, quando você faz a análise da ordem de grandeza dos termos, você obtém informações importantíssimas, né? E nessa equação simples a gente já viu que a gente conseguiu tirar informações importantes. E quando você faz essa análise, tem que, obviamente, ter algumas regras, que eu quero que vocês leiam no livro do Bejan. Primeiro eu preciso definir qual é o domínio no qual eu estou fazendo a minha análise da ordem de grandeza dos termos, né? Eu preciso definir eu tenho aquelas regrinhas, né, que eu também peço que vocês leiam, né, que é a ordem de grandeza numa soma, num produto, numa divisão, como é que ficam essas ordens de grandeza, né? Mas nós vamos agora começar a analisar alguns problemas aqui e invocar essa questão da ordem de grandeza, esse procedimento, e onde nós vamos ter resultados assim que são importantíssimos, sem trabalho nenhum. Isso aqui é semelhante ao que vocês já devem conhecer do teorema dos pi de Buckingham, que você pega um problema e vê quais são as variáveis essenciais ali, e daí saem os números adimensionais. Se vocês fizerem isso com essa equação, vocês vão chegar no número de Fourier, né? Mas analisando a ordem de grandeza dos termos é um pouco mais físico, um pouco mais concreto para a gente aprender, né?